Mesmo nos governos petistas, desfigurou-se a política previdenciária erigida em 1988, por meio do estabelecimento de novas regras que efetivamente aumentaram o prazo de contribuição. A emenda 41, em 2003, reduziu valores, o foco dela, eu diria que era reduzir valores, então ela não mexeu tanto nas condições de acesso, mas começou a estabelecer redução, seja dos proventos ou das pensões. Foi uma medida que afetou muito os novos servidores públicos, porque eles passaram a ter uma retirada de seus salários para o pagamento da previdência complementar fechada. Fernando Henrique já tinha baixado para a média dos 80 maiores salários. Lula, na sua contrarreforma, ele não só reduz quando você se aposenta, mas reduz também a pensão sobre aquilo que já tinha sido reduzido por Fernando Henrique. Durante algum tempo, especialmente nos primeiros governos Lula, setores do movimento sindical achavam que esses fundos de pensão se tornariam mecanismos de investimento produtivo, de geração de emprego e renda. Que isso não aconteceu. Pelo contrário, hoje os fundos de pensão no Brasil, ou a previdência privada, são detentores de 20% dos títulos da dívida pública. Então, há uma articulação muito forte entre a previdência e a economia política brasileira nesses aspectos. Porque fica todo mundo de olho nos recursos da previdência, essa que é a verdade, historicamente. Qual é o problema nosso? O problema é que todo o processo que houve, criação da CUT, os anos 80 são maravilhosos, a criação dos sindicatos de funcionalismo, depois da Constituinte, eu acho que ali batemos no teto. A Constituinte é mais ou menos, nós chegamos no teto. De lá para cá nós estamos jogando na defesa. Mesmo com os governos que tiveram aí, Lula, Dilma, nós estamos de 90 para cá jogando na defesa. Então, essa longa resistência nossa, mas também combinada com a longa transição, o que é que fez? Jogou a esquerda no campo do institucional. No governo Dilma, houve mudanças infraconstitucionais, tais como regulamentação da previdência complementar privada para os funcionários públicos civis e mudanças na concessão de diversos benefícios. E eu tenho de dizer que a lei infraconstitucional realizada no governo da presidenta Dilma, que não fez nenhuma contrarreforma, aquela lei que exige de homens e mulheres que precisam demonstrar a vida em comum, e aí só depois de uma determinada idade, de muitos anos de convivência, muitas décadas de convivência, que você consegue chegar, talvez, a um salário mínimo inteiro. Isso é brutal. A Dilma tem de ser defendida porque a história da pedalada foi mais um ato de misoginia de um Congresso misógino nesse país. Mas nós não podemos ocultar que essa lei é uma lei muito dirigida contra as mulheres. Um ataque criminoso, para tentar se credenciar, para continuar se credenciar junto à burguesia brasileira, dizer, não, a gente vai fazer o ajuste como vocês querem e tal, e nem assim ela conseguiu permanecer. Votação em turno único do parecer da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta, como convém ao momento que vivemos. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Quando o Michel Temer ele toma a posse, primeira medida, no mesmo dia sai uma medida provisória que ele extingue o Ministério da Previdência. Era um indicativo de que começava um verdadeiro desmonte da Seguridade Social no Brasil. E vai ser muito apontado com a questão do teto de gastos, porque você faz um limite de teto de gastos que atinge em cheio aonde? A Seguridade Social, né? Dessa conjuntura resulta a Emenda Constitucional número 95/2016, que instituiu o novo regime fiscal, estabelecendo teto para gastos públicos e congelando por 20 anos os investimentos nas políticas sociais. Por que o golpe, né, de 2016 implementou essa medida? Porque em 2014, 2015, em função dos impactos da crise no Brasil, o governo Dilma não conseguia mais produzir o tal do superávit primário. Então, como não conseguia produzir mais, eles criaram um correlato, né, que é o teto de gastos. Então não cresce, né, ou cresce de forma tão vegetativa que é quase decrescimento. E para algumas políticas foi decrescimento, né? É o caso da saúde, por exemplo. A contrarreforma trabalhista, ela estimula a precarização e a informalização no mundo do trabalho. Todos os dados apontam para isso, né? O crescimento da informalidade após 2017. Isso significa o quê? Né? Que boa parte dos trabalhadores que estão na informalidade podem ter se transformado em MEI, né? É o microempreendedor individual, e está na Previdência, mas uma parte não está. Né? Uma parte está no corre, né? E não tem mesmo condição de pagar o MEI. E depois as pessoas vão se acidentando, vão ficando doentes, vão precisando, num determinado momento, precisar se aposentar, tal, sem direitos nenhum. É a uberização do trabalho. 2016 e 2017 houve a tentativa da reforma da Previdência. A classe trabalhadora de conjunto, tanto nas suas manifestações e articulações, conseguiu barrar momentaneamente. A partir daí também toda a estrutura, e para o serviço social dentro do INSS, há um esvaziamento da divisão de serviço social. O tempo médio da avaliação social, que é uma dos nossos serviços, de 1 hora, decidiram que ia ser 20 minutos. E logo em 2018, com o processo do INSS digital, você passa a entregar documentações de forma virtual e remota no INSS. A desigualdade social que a gente tem no país é tão tremenda assim como essa educação digital, né? A gente não tem acesso à internet gratuita, e isso distanciou bastante a população do INSS desse serviço público. O governo de ultradireita de Jair Bolsonaro aprovou a Emenda Constitucional número 103, impondo graves reduções nos direitos previdenciários, bem como mecanismos dificultadores do acesso, aumento da idade e do tempo de contribuição para a aposentadoria. A contrarreforma, né, que o Temer queria apresentar vai ser apresentada ainda mais dura em 2019.
A contra-reforma de Bolsonaro exige a idade de 65 anos, porque em duas importantes regiões do país, para os homens, a idade média é de 68 anos. Então, se contribui por 35 anos e usufrui 3 anos. E a Previdência, nesse contexto, começa a ter um crescimento vegetativo. Cresceu 4% só a Previdência no último período, né? E esse decréscimo também tem a ver com o estabelecimento de um teto para o setor privado e para o setor público, que passam a ter o mesmo teto previdenciário. É um ataque de conjunto à classe trabalhadora e é um ataque específico às mulheres. Como conseguimos viver, em média, alguns 2 ou 3 anos mais do que os homens, pela primeira vez aquela distância de 5 anos entre as condições de aposentação, de alcançar as condições de aposentação entre mulheres e entre homens, foi reduzida. A reforma da Previdência, ela consumiu uma luta quase que de um ano. Fomos derrotados? Fomos. Aprovaram uma reforma. Mas a gravidade da proposta inicial da reforma da Previdência do Paulo Guedes e do Bolsonaro era de ir para um regime de capitalização. Ele quebraria a questão histórica, né, que é a solidariedade de gerações. Foi com muita resistência que se conseguiu ainda fazer essa luta em todo o Brasil, e aí não só os sindicatos, né, todo o país, né, foi para a luta para que não deixasse passar o regime de capitalização. Isso seria uma tragédia. A gente saiu de um governo neofascista, ultra-neoliberal, tivemos uma tentativa de golpe de Estado em janeiro, ainda estamos num terreno muito movediço, né, e difícil de construção, até dos dutos, né, democráticos, de reconstrução de diálogos e consensos bastante difíceis de construir. Sabemos a dificuldade do Lula, mas se você perguntar como é que faz, ninguém sabe explicar como que faz para resolver a nhaca. Eu entendo alguns movimentos do governo Lula nesse sentido, né? Eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência histórica nesse momento para lidar com esse terreno. Por outro lado, né, cabe às organizações políticas da classe dizer para o governo o que elas querem. Teve a campanha presidencial, se falou em revogar a reforma trabalhista, né, o que não ocorreu. A gente derrotou um governo fascista, né, que fez uma reforma que destruiu a política de previdência. Entrou um novo governo e nada mudou. Falta povo. Anteontem o Lula falou com as centrais sindicais, vocês têm que me pressionar. O que menos as centrais sindicais fazem é pressionar o Lula. Na minha opinião, Bolsa Família, redistribuição de renda deveria vir para uma política pública de previdência. 54 milhões de pessoas hoje no Brasil, né, sobrevivem a partir da presença do Bolsa Família ali, né, no espaço familiar. Então, a Bolsa Família passou a ser um elemento muito central na reprodução da força de trabalho no Brasil. Mulheres, LGBTQIA+, negros e negras e pardas. Se a gente não construir a unidade nessa diversidade, vai ser muito difícil a gente conseguir organicidade, a gente conseguir se juntar para ir à frente. E tudo vai depender, claro, né, como sempre, né, da velha topeira, da luta de classes.